Olá, telespectador, meu nome é Maurício Zanotelli e hoje nós estamos aqui com a doutora Norma Martins, advogada há mais de 30 anos aqui em Tubarão, e também uma dileta amiga, uma amiga muito querida do meu coração. Mas o assunto de hoje é para falar sobre reforma tributária, um assunto que diz respeito a todos nós. Logo aí, em 2026, nós vamos ter toda uma mudança nessa arrecadação de impostos e nós precisamos entender como isso impacta a nossa vida. Doutora Norma, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Maurício, um querido amigo também de longa data. Eu sou uma admiradora da sua caminhada, foi colega como aluno, coordenador do curso onde as minhas filhas, no período de formação das minhas filhas, uma pessoa que eu tenho a honra de trilhar esta caminhada jurídica. Obrigado. Norma, para aquelas pessoas que não te conhecem, um pouquinho da tua trajetória para nós. Te apresenta aí. A Norma é uma advogada, hoje com mais de 30 anos de experiência. É uma menina que nasceu em Pescaria Brava, hoje um município bastante reconhecido na nossa região. Eu digo bastante reconhecido porque eu enalteço sempre de onde eu iniciei assim, a minha primeira infância. Vim para Tubarão com a visão de passar por Tubarão e depois ir para fora do país. Eu pensava, inclusive, em sair do país na época que eu era estudante. E me apaixonei por Tubarão. Tubarão é uma cidade que eu adotei como a minha cidade materna. E depois eu tenho uma outra cidade que eu também adotei, que é a região do Vale, que foi onde eu construí a minha trajetória profissional como advogada. Hoje a Norma é uma mulher que tem 3 maravilhosas filhas, casada com Valdir, filha da dona de Lourdes, e se propõe a transmitir um pouco desse conhecimento que eu também estou inaugurando agora com a novidade que é a nossa reforma tributária. Estamos assim já há alguns anos, uns 4 anos estudando, mas eu digo que nós estamos no marco zero para todos juntos nessa caminhada conhecer esse novo sistema. Norma, reforma tributária, o que é e como é que isso, se essa mudança, na tua visão, ela nos impacta, se ela vai ser positiva ou não? A reforma tributária hoje, ela é uma necessidade sistêmica. O que isso quer dizer, Norma? Hoje, o cidadão que vai morrer vai ser impactado pela reforma tributária. Então, todos nós seremos impactados pela reforma tributária. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui bebendo esse copo de água e essa água eu comprei numa garrafinha. Hoje, se eu olhar para a garrafinha de água, eu não consigo entender qual é a parte desta garrafinha que o tributo compôs o custo. Então, eu não sei quanto eu estou pagando pela água e quanto está pagando de imposto. E quanto eu estou pagando de imposto, porque é tudo junto e misturado. A ideia da reforma é, ao final da transição, eu adquirir uma água, por exemplo, por R$1 e pagar 10% de tributação e a água, ao final, ela vai ser entregue ao consumidor por R$1,10. Mas o consumidor vai estar sabendo que é o preço da água e o 10% é o tributo que vai incidir sobre este produto. E essa informação, ela vai estar disponível para o consumidor? Ela vai estar ali no destaque da nota. Em 2033, nós vamos olhar para uma nota de consumidor, uma nota fiscal, e vai estar valor do tributo, valor tax. Mais ou menos como hoje acontece assim, quem já saiu do Brasil e viajou fora, vai comprar um produto e vai depois, muitas vezes vem no cartão ali, que é o produto, e vai também trabalhar aquela visão, eu estou pagando isso pelo produto e estou pagando isso pelo imposto. E a depender do país, você passa no aeroporto e recebe de volta
o tax, que é a operação tax-free. Tá. E essa é a, digamos assim, o que mais vai tornar visível o imposto, mas também vai haver uma substituição de alguns impostos por outros. Herança, tu usou o exemplo da herança aí. A gente vai ser bem impactado com isso? Olha, em linhas gerais, se eu pudesse trabalhar um exemplo para essa mudança sistêmica, eu diria assim, nós temos um prédio antigo com muitas entradas e saídas. Esse é o nosso sistema, como se ele fosse um labirinto. Ninguém sabe aonde entra e aonde sai. E não se entende, né? E não se entende. Então, nós vamos pegar esse prédio e vamos reformar. Aonde tem 3 entradas, que seriam os impostos, 3 impostos, PIS, COFINS, contribuição social, vai ficar uma entrada só e vai se chamar CBS. Onde nós temos hoje o ICMS, que tem várias entradas, cada estado tem a sua legislação e cada município em termos de ISS tem a sua legislação. E tem uma guerra fiscal, inclusive. E tem uma guerra fiscal porque um tem uma diferença de estado, então chama uma empresa para se instalar nesse estado, não a partir de uma logística natural dela, mas a partir de um benefício fiscal, acaba muitas vezes atraindo um custo operacional de deslocamento maior, trazendo uma visão de não sustentabilidade, mas a busca constante por algum benefício para pagar menos. Então, esses 2 tributos que têm essas várias entradas, como se fosse nesse prédio antigo, que é o ICMS e o ISS, eles vão se juntar e vai ser o IBS. Então, o ISS é o Imposto sobre a Prestação de Serviço. Isso. E o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, de Serviços e Bens, né? Serviços e Bens. É o que mais afeta a população em geral. Que mais né? afeta a população em geral. O serviço que tu presta e o produto que tu compra. Exatamente. Então, vai haver essas 2 modificações. Então, ao invés de, nesse prédio antigo, a gente ter 5 entradas e cada entrada 40 legislações, nós teremos 2 entradas, que se chama 2 entradas de IVA, Imposto de Valor Agregado, e 2 grandes legislações. E na tua visão, isso melhora? Eu sou uma entusiasta de tudo o que é reformado, porque quando a gente pensa, imagina, a gente está numa casa e a gente olha, essa janela não está boa, eu vou lá e reformo. Pode ser até que me dê trabalho, mas a reforma é sempre um amadurecimento daquilo que a gente está convivendo. Então, eu vejo que tem uma visão de melhorar em termos de simplificação. Tu, inclusive, tu é uma estudiosa do assunto, atua na área, né? E tu escreveu um livro. Fala um pouquinho do teu filho. Olha, o livro ele faz parte já de uma vontade da Norma, enquanto operadora do direito, já ter algo escrito há muito tempo. Mas eu sempre não tive assim um momento de parar e escrever. E na reforma, quando eu voltava do meu mestrado e logo em seguida veio a pandemia, eu comecei a olhar para a Norma como uma escritora. Porque eu comecei a estudar mais em função daquele momento pandêmico, eu me dediquei mais ao estudo realmente com uma visão acadêmica, né? Porque eu sempre fui uma advogada com muita praticidade, então eu comecei a olhar para aquilo ali. Então, há 4 anos, eu estou gestando essa obra a partir das minhas experiências. Então, é uma obra que vem para responder a pergunta que é o nome do livro, Reforma Tributária e Agora. Esse é o nome do livro. E dentro desta visão de responder a essas dúvidas da reforma tributária, eu fiz o convite a alguns parceiros de caminhada do movimento Tributaristas do Sul, que é um movimento idealizado por mim, mas gestado por muitas mãos. E nós teremos 25 escritores, cada um vai responder uma dúvida. Por exemplo, reforma tributária e o setor imobiliário, reforma tributária e as transportadoras,
reforma tributária e os serviços de contador e advogado. Então, cada artigo vai responder uma dúvida para o seu segmento. E juntos nós teremos 25 segmentos impactados. Eu penso que vai ser uma obra disruptiva, porque ao fazer o convite a esses escritores que estavam de uma forma mais operante na caminhada do Tributaristas do Sul, eu fiz eu digo, não é condição, mas uma troca. A escrita não pode ter juridiquês. Entendi. Se tiver juridiquês, eu corto a parte do juridiquês. Ela é uma obra para explicar para aquelas pessoas que precisam entender essa reforma tributária e como ela te impacta. Isso, ela é uma obra que o alvo é toda pessoa que paga o tributo e que tem a capacidade de assimilar uma visão de impacto. Então, assim, uma obra para o estudante, uma obra para o recém-formado, mais uma obra para o experiente, que não conhece o assunto, uma obra para o empresário, para o contador, seja experiente ou não seja experiente, mas a ideia é não trazer essa conversa elitizada. Eu digo elitizada não do ponto de vista pejorativo, mas narrativo. Existe uma elite do tributário. Certo. Né? Essa conversa não com esse juridiquês. E às vezes essa conversa ela é tão técnica que às vezes até quem é bacharel em Direito ou formado em Direito não consegue acompanhar, porque ela tem um linguajar extremamente específico, né? Porque tu vai filosofar em cima do direito tributário, que já não é uma matéria dócil, já não é uma matéria fácil. Agora, quando tu filosofa em cima de uma coisa que não é fácil, aí fica complicado, né? É que não me escute, professor Paulo de Barros, mas eu penso que a academia contribui muito para o amadurecimento das nossas instituições. Mas é chegado o momento de visar cidadania fiscal. Então, enquanto as pessoas tiverem essa visão de que o tributário está em Marte, nós estamos na Terra, nós não vamos mudar o nosso país. Nós precisamos entender que o sistema tributário é responsável por toda a política pública. O sistema tributário, ele é responsável por toda a caminhada das organizações. O Estado, enquanto Estado, ele precisa do sistema tributário para se estabelecer. Então, que é dos tributos que vem o dinheiro para o Estado. Sim, não existe outra fonte de renda que não seja o sistema tributário. Olha, se a matriz do Estado, enquanto Estado, é o sistema tributário, por quê? Que quem paga o tributo não conhece. Seria uma vontade de não mudar essa cultura do desconhecido? Seria uma vontade de deixar, na realidade, a grande sociedade na ignorância tributária? Então, a ideia, inclusive, do nosso movimento Tributaristas do Sul é trazer conhecimento de qualidade de uma maneira simples, porque o conhecimento dá poder. Quem tem conhecimento sabe buscar os seus direitos. Exatamente. E a questão também, essa informação, como é que vocês planejam que essa informação sobre os tributos elas cheguem para as pessoas? Olha, eu tenho muitas ideias, sabe, mas poucos braços. Então, assim, no meio dessa caminhada do Tributaristas do Sul, nós vamos fazer algumas parcerias com pessoas que eu tenho uma admiração. Passa primeiro por isso, porque depois de uma certa idade, do professor Maurício, eu não quero fazer mais nada na minha vida que não seja algo de impacto e real. Tem que ser algo bacana, senão eu não estou a fim de fazer. E no meio disso, talvez gestar uns cursos, gestar
a uma plataforma, gestar parcerias, trabalhar mais as redes sociais, trazer para a população mais informação, não sei, uma associação. Eu estou pensando assim, mas nesse primeiro momento, meu pensamento ele está todo já direcionado para o lançamento do livro, que vai acontecer no dia 14 de agosto, em Florianópolis, na nossa capital. O nosso movimento ele foi lançado em Gramado em 2024 e, como um caminho de amadurecimento do movimento, o livro vai ser lançado aqui em Florianópolis no dia 14 de agosto. Escolhi o mês de agosto porque é o mês do advogado, né? Então, assim, tem essa visão de uma entrega do operador do direito. 3 dias depois. 3 dias depois. Dia do advogado e 14 do lançamento do teu livro. Onde é que vai ser, Norma? Vai ser no Majestic, é um hotel, inclusive, na Beira-Mar, que é também um hotel bastante visitado por operadores de direito, Sim, né? Ele é bem localizado. Ele é bem localizado, tem um desconto para a Caixa dos Advogados também, a diária nesse hotel. E é um hotel para eventos também, E né? é um hotel para eventos. Tá. Reforma tributária, por tudo que tu viu, por todo esse movimento que tu fez, tu já disse que é uma entusiasta dessa questão das reformas, mas lá no final das contas, ela vai aumentar os nossos impostos? Olha, não tem almoço grátis, né? Então, existe... O cenário perfeito para a reforma seria ela, antes de acontecer, ser precedida de uma reforma administrativa. Não aconteceu isso. Então, a gente vê que gastos públicos está diretamente ligado à questão da arrecadação. O que eu vejo? Eu vejo que, para alguns segmentos, a base da CBS modificou. Por exemplo, eu vejo que setores de serviços vão ter um incremento de percentual de aumento e uma base mais alargada. A indústria, eu vejo que Ou seja, o serviço vai ficar mais caro. O serviço vai ficar mais caro. No final da linha, é isso, É né? isso. No meu ponto de vista, isso é tudo a norma que está falando. Porque precisa se tiver errado, é um erro meu. Né? Mas precisa implementar para a gente ver. Né? Mas assim, é feito um estudo preliminar com essa substituição de um imposto por outro, com alíquotas, do impacto que isso teria na arrecadação do Estado? Sim, tem um estudo e tem, inclusive, o comitê gestor, ele tem dentro do... O comitê gestor é o que vai gerir, como se fosse uma bolsa, né? Bolsão. Os impactos serão, digamos assim, mitigados durante a transição de 2026 a 2033, através de ações do comitê gestor. Eu por exemplo, né? Eu estava falando com o Dr. Cristiano Breckenbrocker sobre as holdings familiares para planejamento de sucessão, para planejamento também de quem recebe aluguéis, a administração de imóveis. E houve um tempo de um encantamento com essas holdings, né? Porque tu pagava de uma forma mais clara os 27,5% na pessoa física quando tu vai receber aluguel na pessoa física, e tu pagava um percentual menor quando tu tinha a pessoa jurídica. Mas me parece que agora, com essa mudança, vai aumentar bastante o imposto da pessoa jurídica. A pessoa vai ter que olhar o seu patrimônio para realmente entender se vale a pena essas criações de pessoas jurídicas ou não, né? Olha, Maurício, esse assunto é um assunto bem sensível, um assunto que eu gosto muito, e é um assunto que tá na pauta para um projeto específico para esse segmento, porque ele é bem complexo, porque envolve um misto de institutos do direito. Mas nós vamos viver, a partir de agora, um momento onde a governança patrimonial ela vai ser revisitada por profissionais que realmente entendem. Porque, infelizmente, ou felizmente, agora eu não sei que lado a pessoa que está ouvindo vai estar, criou-se, num passado recente, a ideia de que todo mundo tinha que ter holding. E não é para todo mundo, E né? não é para todo mundo. A gente precisa olhar para isso e ver a necessidade operacional disso. Agora... E inclusive a desvirtuação. A Hold originalmente era uma empresa para ser sócios de outras empresas e tu ter o controle numa empresa só
do pool, né? Das várias empresas que tu tinha. E hoje aí está se usando para uma administradora de bens próprios. Exatamente. Né? O que agora as pessoas precisam ficar ligadas é uma prática muito comum, que lá no PL, no artigo 5º, olhem lá, diz o seguinte: essa questão que se fazia, onde o sócio de uma empresa tinha os bens particulares, ele criava uma empresa e colocava os bens dele todo ali dentro daquela caixinha, e às vezes aquela caixinha tinha um bem aonde era a sede da empresa, e ele fazia um contratinho de permuta, de comodato ou de arrendamento e cobrava um pedacinho assim para justificar o uso pela empresa. O artigo 5º lá diz que aquela operação, uma operação que está sujeita a CBS. Aí a gente vai ver, olha, o que eu vou usar? Eu vou deixar assim como tá? Se deixar assim como tá, no meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, tá? Pode ter algum outro estudioso escutando, não é bem assim. O meu ponto de vista é que tem que revisitar todas as estruturas das empresas que foram criadas para olhar se essas estruturas elas comportam os novos vieses da reforma. Embora a reforma seja do consumo, mas ela tem uma parte, né, essa reforma do PL tem uma parte que vai ser impactada realmente as estruturas em que essas relações ocorrem. Sim. É a tua relação com a tua própria empresa, né? Exatamente. Norma, a gente já mais ou menos está se aproximando do final do programa. É rapidíssimo. O professor falou que era rápido e é rápido mesmo. Tem tanta coisa para falar. Então, né? Vamos lá. Assim, dentro desse cenário de reforma, por tudo que tu vem estudando, o esforço que tu vem fazendo para organizar as pessoas da área, para essa informação chegar no público em geral, né? Qual é a mensagem final, depois de todo esse teu estudo, que tu daria para a população em geral? O que esperar, né, dessa reforma e o que fazer? Olha, eu vou deixar uma mensagem aqui para os operadores do direito e dizer para eles que nós precisamos usar uma máxima que as pessoas não estão usando mais, que é a leitura. Esta lei, ela precede a reforma, as pessoas não estão mais lendo. As pessoas estão vendo TikTok, não estou falando contra, adoro rede social, mas elas estão vendo só manchete. E a partir do título da manchete estão dando opinião. Então precisa ler. Ler para entender o que está acontecendo. E também ler fora das linhas, né? Ler a questão econômica, ler o que está acontecendo. Para o público em geral, o que esperar? Esperar um ano de transição, um pouco tumultuado, porque a gente está num momento difícil economicamente, né, onde os vieses estão assim, sendo impactados pelos aspectos políticos, mas eu entendo que o brasileiro ele é um povo bastante amadurecido para recepcionar mudanças. Se nós formos fazer uma comparação entre, vamos supor, país como Portugal e o Brasil, nós estudamos mais, nós trabalhamos mais a nossa estrutura digital, temos mais acesso à informação pelo meio digital do que os portugueses. Então, nós estamos, em termos educacionais, bastante atento a essas mudanças. Então, eu vejo que um cenário positivo do ponto de vista de período de transição mais alargado. Eu vejo de forma positiva. Inclusive, isso aparece, né? Numa pesquisa. Hoje a gente está nesse cenário político conturbado e se faz muita pesquisa. E dos problemas que mais está intrigando ou afetando a população assim, em termos de desaprovação é a questão dos impostos, né? Talvez essa reforma, se ela trouxer essa carga de informação, ela deixe bem mais claro o que se paga e, claro, como diz tu, não tem almoço grátis. A gente vai ter um aumento... No final das contas, nós teremos um aumento de imposto a partir de 2026, né? Principalmente para aquelas pessoas que não se cuidarem, né? A gente vai sentir um pouco mais, assim, a partir do 2027, mais ou menos, porque 2026 é um ano mais teste, vai acontecer, mas mais a nível de sistemas, né? Porque é um ano mais teste. Mas de 27 a gente vai começar a ter... Até porque uma coisa importante é que hoje o pagamento dos impostos ele é feito por aprovação.
apuração. Então, você pega o seu faturamento, o seu contador faz uma guia e apura. E você paga ou não paga. Tem gente que fica devendo e depois vai lá e faz um acerto. No próximo sistema, o pagamento dos impostos, ele vai ser através do split payment. Na hora que você faz a nota fiscal e faz o pagamento, se for a Pix, é isso que eles estão já estudando. Já sai o imposto. Já sai o imposto pago ali. Então, aquela receita que ela é transitória no caixa da empresa não vai mais ter. Isso vai impactar também o fluxo de caixa. Então, o empreendedor precisa olhar para isso. Aquele dinheiro que ele cobra do consumidor ou do seu... Ele ficava na posse desse dinheiro até negociar com o fisco? Exato. Não, vai splitar direto. Então, isso é uma mudança significativa. A composição do preço também vai modificar. Então, se você não olhar para isso como uma visão de entender o teu custo operacional mais a tua tributação, tu pode estar vendendo abaixo ou tu pode estar vendendo acima. Então, tu também vai ter um impacto na concorrência. Por exemplo, se tu é do lucro real e tu vai transacionar, contratar alguém do Simples Nacional, será que tu vai tomar o crédito? Eu penso que, de repente, se ele não for optante pela CBS e a IBS, talvez uma grande empresa que hoje receba prestador de serviços do Simples Nacional vai olhar para isso. Olha, eu não tomo crédito do Simples Nacional na proporção que eu tomava, eu não sei se eu vou contratar essa pessoa, porque ele vai ser um custo maior para mim. Entendi. Bom, é muita coisa, né, professora? Nosso tempo chegou ao fim, mas assim, de tudo que tu trouxe aqui, né, Norma, a gente entende que as pessoas têm que avaliar a sua empresa, a sua vida pessoal, né, e olhar para esse novo cenário. É um cenário completamente diferente. Então, acho que esse alerta que tu trouxe aqui para nós, né, a partir do momento que tu fala, a gente vê que é um assunto que vai nos afetar diretamente, que a gente precisa entender. Então, as pessoas podem procurar os seus profissionais de confiança, né, para conseguir entender quais são esses impactos na sua vida pessoal. E eu acho que esse alerta é o mais importante de todos aqui para nós. Queria te agradecer e te passar a palavra para te dar as tuas mensagens finais aí. Eu agradeço a oportunidade. É muito importante nós difundirmos essa cultura de cidadania fiscal. Eu vejo que nós precisamos, não é temer ao sistema, mas não ignorar a mudança. E trabalharmos isso, talvez, com uma visão de oportunidade de trabalhar o seu negócio com mais profundidade, né? Agradeço ao professor especial e estou aqui à disposição. Eu acho que a gente pode aí desdobrar outros e outros encontros para trabalhar cada segmento. Com certeza teremos esses encontros. Telespectador, infelizmente nosso tempo acabou, ficamos por aqui, né? E até lá, até semana que vem, quando a gente vem de novo com o nosso programa Direito na TV. Foi um prazer estar aqui com vocês.